Esperar só dar um ok aqui. Então, assim, quando a gente faz aí o cálculo de uma estrutura, você tem determinado carregamento que você vai verificar aí se a estrutura ela resiste ou não a esse determinado carregamento. E a partir do levantamento aí de cargas na estrutura, pegando como exemplo aí o telhado de madeira, nós vamos chegar em 3 carregamentos, né? No caso aí da treliça, vai ter uma treliça que vai ter lá um carregamento de carga permanente agindo nessa treliça, vai ter outra treliça com carregamento de sobrecarga e um terceiro carregamento, que é o carregamento do vento. E aí, como que a gente vai chegar na carga real ali que eu vou usar no cálculo para verificar a estrutura, né? Será que é simplesmente somar esses 3 carregamentos? O que a gente vai fazer? Então, isso a gente vai definir na aula de hoje, como que a gente chega nesse valor. Então, a partir desses levantamentos que a gente fez, né? Como que a gente chega num valor único, que é o que vai ser usado aí no cálculo. Então, eu vou compartilhar com vocês aqui a apresentação, tá? A gente já vai entrar na aula e depois eu deixo para quem tem dúvidas do que eu postei, tirar as dúvidas no final da aula, tá bom? Deixa eu só compartilhar aqui, então, os slides. Acho que eu vou desligar a minha câmera para ver se fica mais... Travamentos. Deixa eu voltar aqui no início. Tá compartilhando, né? Então, a gente vai ver hoje o processo, então, que a gente usa para chegar no carregamento que a gente vai utilizar na verificação da estrutura, né, que seria exposto o solicitante de cálculo, é o procedimento que a gente chama de combinação de ações, que é também utilizado aí em estruturas metálicas, se alguém já tiver feito a disciplina, estruturas de concreto, qualquer aí, cálculo aí, né, sei lá, projeto de ponte, você vai precisar de fazer uma combinação de ações. Só que esse cálculo é um pouco diferente de acordo com o material, porque cada material tem aí os coeficientes específicos, né, para ser usado na hora de fazer a combinação. Mas a ideia do processo, assim, como um todo, é bem parecida. Então, vamos entender um pouquinho aqui, né, do que são essas ações que a gente está combinando, né, e como que a gente faz essas combinações. Então, para a gente entender, a gente tem que saber como que a norma trabalha aí com a verificação. Então, a norma que a gente utiliza é a norma, né, NBR 7190, que estuda aí os métodos dos estados limites. É o procedimento que ela adota aí no processo de verificação. Esse método é o que? Ele admite que a estrutura vai atingir aí um estado limite, que pode ser aqui o estado limite último, que está relacionado aí mais à questão da resistência, da estabilidade, da edificação, e estado limite de serviço, ou, né, a norma brasileira de madeiras fala estado limite de utilização, mas é o mesmo raciocínio aí do estado limite de serviço, que são estado limite, né, um estado que a estrutura vai atingir, que está relacionado aí à utilização dela, à condição de serviço. Não necessariamente, né, esse estado não provoca a ruptura da estrutura, está relacionado aí só às condições de utilização. A gente vai ver isso de forma mais detalhada. Então, estado limite último é o que está relacionado aí à resistência, a estabilidade da estrutura, né? Que talvez a estrutura em si ela pode apresentar
a resistência adequada, mas tem algum problema, às vezes, no apoio, que pode causar ali perda de equilíbrio, né? Levar ali ao colapso, perder aí a estabilidade, né? Então, estados limites que tá na norma, que estão na norma, né? 71,90, aí perda do equilíbrio, parcial ou global, né? A estrutura, então, estaria agindo como um corpo rígido, né? Estaria se movimentando, vamos dizer assim, não teria apoios suficientes para restringir ali os movimentos de corpo rígido. Ruptura, né? Ou deformação aí plástica excessiva dos materiais. No caso, deformação plástica é a deformação permanente. A transformação da estrutura em parte ou no todo, como transformação num sistema hipostático. Vocês lembram lá na teoria das estruturas, né? Hipostático é aquele que não restringe os movimentos de corpo rígido, né? Dependendo de como você aplica a força, aquela estrutura vai ficar instável, ela vai se deslocar, né? Vai se movimentar. E aí, outras instabilidades aí por deformações, instabilidade dinâmica, tal. No caso que a gente verifica a questão mesmo da resistência, né, da estrutura. Mas porque, de certa forma, você já faz o projeto imaginando que a estrutura está isostática ou hiperestática, né? Você não iria fazer um projeto aí de uma estrutura hipostática. Então, se caso acontecer de romper algum apoio e ela se transformar em hipostática, a gente faz também, na verdade, a verificação do estado limite da resistência daquele apoio, né? Na condição ali de uma ligação adequada daquele apoio, né, que foi desempenhado de forma adequada. Então, a gente acaba verificando mesmo aí critérios relacionados à resistência. Os estados limites aqui de utilização ou estados limites de serviço, eu gosto mais de falar estado limite de serviço para não ficar a mesma sigla, né? Aqui acabou ficando a mesma sigla. Na verdade, esse aqui é a norma, vou até corrigir de uma vez aqui. A norma coloca aqui um TI minúsculo aqui para diferenciar do outro, né? Estado limite de utilização. E se a gente chamar, né, estado limite de serviço, isso parou de compartilhar aqui, parou. Se a gente, né, colocar estado limite de serviço, apesar da norma de madeiras não chamar assim, mas é um sinônimo, a gente poderia abreviar aí por ELS. Esses estados limites aí de serviços, de utilização, eles, na verdade, estão relacionados à condição aí de serviço da estrutura, de utilização, né? Aquilo que, aquele estado de limite que, se atingido, vai causar aí um desconforto para o usuário em relação à utilização daquela estrutura, ou até mesmo problemas, às vezes, ali com algum equipamento que está na estrutura, etc. Mas ele não leva ao colapso da estrutura, o estado limite aí de utilização. Então, aqui, né, é o caso de deformações excessivas em estruturas de madeira. É comum a gente ver, às vezes, situações em que a madeira está muito deformada, né, aquilo, às vezes, até em telhados mesmo, tesouras aí do telhado, às vezes você vê situações em que a peça deformou muito. Então, nessas situações, é como se tivesse ali atingido um estado limite de serviço, um estado limite de utilização, né? A norma recomenda que, nesse caso, a estrutura não estaria própria para o uso, né? A estrutura está imprópria para o uso, mesmo, às vezes, não tendo risco de ruptura, mas você tem que entender ali critérios mínimos também relacionados aí às deformações. Então, aí seriam, né, deformações excessivas que vão afetar o aspecto estético da edificação, ou até o funcionamento aí, né, a utilização normal da construção, questão de prejudicar o funcionamento de equipamentos. Às vezes pode ser que deforme muito, às vezes tem um equipamento que tem que estar nivelado, ou uma condição específica que pode, né, às vezes danificar ali o equipamento, às vezes porque deformou muito determinada estrutura, às vezes um piso, né, que é de madeira e tal, uma situação qualquer. E também causar danos ali aos materiais de acabamento ou partes, até partes não estruturais mesmo da construção. Então, aí a ideia é de situações em que a estrutura se deformou tanto que aquilo, em termos de conforto ali para quem está usando, né, para o usuário e até para os equipamentos que estão ali
naquela estrutura, né, mobiliário e tal, não estaria próprio para o uso. Então, seria aí, no caso, atingir um estado limite de utilização. Basicamente, a gente analisa essa verificação aqui pelos critérios normativos, analisando as deformações excessivas, né? No caso aqui, para vigas, seriam as flechas, né? Que é aquela deformação no meio do vão da viga, né? O tanto que ela fletiu ali no meio do vão. Então, tem um limite que a norma coloca para essa flecha, e a gente verifica se no projeto ela atende ou não. Da mesma forma, isso poderia ser verificado para tesoura, né? A deformação máxima ali no meio do vão da tesoura, treliça ali de madeira, também tem um limite que a norma coloca. Então, essas verificações que a gente faz para estados limites seria questão mesmo da deformação excessiva, de atender ali ao limite que a norma especifica. Pode também ter o caso, às vezes, da estrutura estar vibrando muito, né? Vibrações excessivas, aí que também pode causar danos aí à construção, ao que tem ali na construção, aos equipamentos, mobiliário, e também danos, né? Causa aí algum desconforto para o usuário, a questão de ter uma vibração excessiva nessa estrutura. Então, como que é feito o dimensionamento, ou seja, a verificação de uma estrutura, né? A gente vai calcular, então, porque a gente acaba que a gente não dimensiona uma estrutura, né? A gente faz um pré-dimensionamento em que você assume ali um tamanho inicial para sua estrutura, né? Você adota ali dimensões iniciais, no caso de madeira, você adota uma determinada seção transversal, né? Uma peça, por exemplo, a gente deu exemplo de telhados aí, mínimo aí de 6x12, né, para ser a peça da tesoura e até mesmo a peça da terça, que são as peças que trabalham como estrutura. Você faz esse pré-dimensionamento, adota esses valores iniciais e depois no cálculo você verifica se atende ou não. E na verificação é que talvez você possa fazer um novo dimensionamento, porque às vezes você verificou que passou com muita folga, e tipo, você está passando muito folgado. Então, aqui a gente tem um dos critérios aqui de verificação, Ai, eu não tô conseguindo abrir aqui o... Peraí. Deixa eu só conseguir colocar aqui o... Ai, voltou. O laser aqui. Aqui. Então, o critério aqui de verificação, né, de dimensionamento, seria a solicitação, né, que é a força que está agindo na estrutura. Então, aqui o nome que a gente vai chamar esforço solicitante de cálculo, que causa ali o estado limite que a gente está analisando, né, que a gente vai ver que vai calcular pela combinação de ações, tem que ser menor ou igual à resistência. Aqui, no caso, como a gente está trabalhando com o esforço, é o esforço resistente de cálculo. Então, se for o caso aqui, vamos supor que aconteceu nessa situação aqui, a gente pode fazer de duas formas, né? Ou a gente faz comparando um com o outro, ou também se pode dividir um pelo outro, tem que ser menor ou igual a 1, né? Porque a solicitação tem que ser menor que a resistência. Então, pegando nesse formato aqui, ó, se a solicitação, supondo aqui que a solicitação seja 10% da resistência, vamos supor que está passando com muita folga, pode ser o caso aqui, né, que dê 10%, pode ser o caso de você pensar assim, nossa, tá super dimensionado isso aqui, eu vou reduzir essa seção transversal. Ou se for o caso aqui que deu maior do que 1, aí não passou, então não tem como, aí você vai ter que calcular de novo, né, para passar. Se for o caso de passar com folga, você como engenheiro aí do projeto, você pode falar assim, eu quero que passe com folga mesmo, vou deixar assim. Eu acho, né, que essa sessão adotada tá com muita folga, mas não é uma sessão tão incomum assim, não está prejudicando a estrutura em nada, vou trabalhar dessa forma. Vai que o carregamento está muito baixo, né, uma condição qualquer, às vezes você adotou uma peça, mesmo você adotando uma peça de 6x12, passou com folga, não tem outra peça menor e tal, então você pode também, né, projetar e pensar dessa forma, não, vai ficar assim mesmo, né, quero que passe com folga. Então, a verificação que a gente faz seria essa, né? O esforço solicitante de cálculo tem que ser menor que a resistência, que o esforço resistente de cálculo. O símbolo D, então, que a gente vai usar aqui nas nossas nomenclaturas, né? Significa que é de cálculo, né? Vem de design.
Então, a gente vai trabalhar com resistência de cálculo, força solicitante de cálculo, ok? Ao longo aí da disciplina. Então, vamos entender como que são feitas, então, as combinações de ações. Então, ações, né, é qualquer influência aí capaz de produzir estados de tensão, por exemplo, aqui, né, no caso, forças que vão produzir tensão ou deformação, e produzir aqui movimento de corpo rígido em uma estrutura. Então, a ação pode ser tanto força, pode ser variação de temperatura, que às vezes uma variação de temperatura, dependendo da estrutura, ela pode gerar ali, né, uma deformação, ou até mesmo um estado de tensão. Quando vocês fizeram a teoria das estruturas 2, né, a gente vê lá a influência do aumento de temperatura na estrutura, né, que causa aí tensões internas na estrutura devido à variação de temperatura. No caso aí de estruturas hiperestáticas. Pode ser também um recalque de apoio, vocês também viram, veem isso em teoria das estruturas 2, acho que teoria das estruturas 3 também, né, questão ali de um determinado recalque, né? Às vezes nem tem força agindo na estrutura, mas aí um determinado apoio sofreu um recalque, isso vai causar tensões internamente ali na estrutura. Então, a ação não necessariamente é apenas força aplicada, pode ser esses outros efeitos que causem aí deformações ou tensões na estrutura. Então, as ações, a classificação que nós temos, né? Elas podem ser permanentes, ações variáveis e ações excepcionais. Essa classificação, né? Ela tem a ver de como essa ação varia ao longo do tempo. Então, vamos só entender, então. Permanente, o nome já fala, né? Uma ação permanente, quer dizer que ela está agindo ali de forma permanente ao longo de toda a vida da estrutura, toda a vida útil da estrutura. Então, é uma ação que ela varia muito pouco. São as ações devidas aí aos pesos próprios, né? Que o peso da estrutura está lá, ele não se altera. A gente fez o levantamento aí de cargas aí no telhado, né? Somou peso da telha, peso dos telhados, madeiramento, da tesoura. Então, aquele peso está ali fixo na estrutura, ele não se altera com o tempo. Então, ou se sofre alteração, ele é muito pequeno. Então, isso aí são ações permanentes. A gente já viu aqui essa questão de como classifica, né, em pequena variabilidade ou grande variabilidade. Tá aqui de novo reforçando essa questão. Então, ação permanente é que ela tem o peso ali, pode se afirmar que o peso praticamente constante ao longo da vida útil da estrutura, não sofre nenhuma variação. Agora, as ações variáveis, elas já sofrem variação ao longo da estrutura, e essa variação ela é muito grande, ela pode ser desde zero, ter momento que a ação vai ser zero, até momento que ela vai ser máxima. Então, só para a gente entender isso, a gente fez levantamento de cargas no telhado, né? Quem assistiu o vídeo que eu postei, nós fizemos levantamento de cargas no telhado e a gente considerou lá a ação variável a sobrecarga. E a gente imaginou que aquela sobrecarga no telhado, né? Porque o telhado não é uma estrutura assim projetada para receber pessoas, vamos dizer assim, seria o pessoal ali da construção mesmo, do telhado, ou pessoas que subissem no telhado para dar manutenção. Então, vai ter momentos que não vai ter ninguém em cima do telhado, isso é fato, né? Então, a ação variável ali é zero. Ela só vai ocorrer essa sobrecarga em determinados momentos ali da vida útil da estrutura. Então, essa ação variável, ela vai variar de zero até um valor X lá, que é o máximo, ao longo ali da vida útil da estrutura, né? Em momentos, ela pode ter longos períodos que ela vai ser zero, e às vezes curtos períodos que vai ter alguém ali, né? Vai ter esse valor de ação. Se a gente pensar aí um tempo de vida útil de 50 anos, né? Talvez a maior parte do tempo da estrutura não vai ter nenhuma ação variável agindo. Pensando em sobrecarga. Temos também, né, o efeito do vento, que a gente ainda vai ver como que calcula. No caso do vento, é o mesmo raciocínio. Da maioria da vida útil da estrutura, grande parte do tempo não vai ter vento agindo. Então, vai ser praticamente zero. E alguns momentos vai ter uma ventania muito forte, um vento muito intenso, que pode causar danos, né? Então, em alguns momentos, esse vento vai ser máximo.
Então, vai oscilar entre 0 e o máximo. E a gente vai ver como considerar isso. Porque, nesse caso aqui, se você for pensar bem, alguém poderia pensar, lá no início, quando eu falei, né, como que a gente faz essa combinação de ações? Alguém poderia pensar, eu vou somar os três, né? A ação permanente, a ação variável, vou somar a ação permanente, sobrecarga e o vento. Só que se eu somar, eu vou estar considerando os valores máximos dele. E para as ações variáveis, os valores máximos ocorrem em pequenos intervalos de tempo, né? Praticamente não acontece. Então, eu estaria, às vezes, trabalhando aí como se fosse para superdimensionar a estrutura, porque eu vou estar considerando sempre o máximo, e na maioria das vezes, às vezes nem vai estar agindo essa ação na estrutura. A gente vai ver aqui que no nosso dimensionamento, de acordo com a norma, né, que a gente trabalha com combinações normais, a gente vai trabalhar apenas com as ações permanentes e ações variáveis. Ações excepcionais seriam casos bem específicos, né, em que há necessidade de verificação dessas ações. De um modo geral, elas não são incluídas aqui na verificação. Que seriam as ações que têm baixíssima probabilidade de ocorrência, mas que se ela ocorrer, né, o dano dela vai ser muito grave. Ela ocorre com valores muito intensos, que provavelmente a ocorrência dessa ação pode levar ao colapso da estrutura. Seria o caso aí de furacão, né, tornado, ventos aí muito fortes, incêndios, efeitos aí, né, ventos sísmicos, explosões, choques de veículo. Então, são fenômenos que, de um modo geral, considerando aí combinações normais, a gente não inclui na verificação a ocorrência desses efeitos, né? Então, esse gráfico é para ilustrar o que eu acabei de falar, ó. Então, ação permanente, a variação aqui da ação permanente em função do tempo. Então, ela é constante. Se ela oscila aqui, ó, é muito pouco, ó, pode falar que é uma linha reta. Agora, ação variável em relação ao tempo. Então, aqui a gente observa que vai ter valores aqui, ó, nesse intervalo aqui é 0, não tinha nenhuma ação variável ocorrendo, 0. Aqui vai ter valores mínimos, né? Um valor médio aqui, máximos, mas ela vai o quê? Oscilando aqui ao longo do tempo e até com valores nulos. Excepcional, né? Eu falei com você, acontece em curtos intervalos de tempo, né? Aqui no gráfico, então, a maior parte é como se fosse 0, e alguns intervalos pequenos de tempo vai ter tipo um pico, que vai chegar aqui a um valor máximo aqui, que pode causar, às vezes, até a ruptura da estrutura. Então, como essas ações oscilam ao longo do tempo, a forma de considerá-las não necessariamente é somando os valores máximos, né? Porque a gente calculou, fez o levantamento considerando os valores máximos. Então, a gente vai ver como que a combinação de ações, ela considera esses valores. Então, no caso de ação variável, ação permanente, a gente trabalha aqui, né, para ação permanente, ações variáveis aqui que temos sobrecarga e vento, a gente trabalha com o valor característico. No caso da ação permanente, o valor característico vai ser o valor da própria ação, né? O valor máximo dela. No caso da ação variável, a gente tem o valor característico, né? Que a gente considera que o valor que a gente fez, aquele levantamento de cargas, né? Aquele valor que a gente calcula de carga, a gente considera que é o valor característico. Só que a gente trabalha aqui, na hora de fazer a combinação de ações, de trabalho com valor reduzido, como se você estivesse fazendo a média aqui, ó, entre os momentos que ela foi mínima, que ela foi máxima, pegasse um valor intermediário aqui, ó, ponderando essa oscilação, essa variação, né? Alguns momentos está acima, outros abaixo, então como se fizesse uma média. Então, aqui, né, seria então um intervalo aqui, ó, em que a sobrecarga tem valor igual ou superior ao característico, né? Mostrando aqui, nesse caso, a gente considerando aqui o valor característico, né, o valor reduzido, ela teria um valor aqui maior do que a gente está considerando no cálculo. Só que como a gente soma, talvez nesse momento que tem esse valor aqui maior, o vento às vezes nem está sendo considerado, entendeu? Seria essa ideia da combinação de ações.
Às vezes, o momento que você está tendo a máxima sobrecarga, não está agindo vento, principalmente em telhados, né? Porque na hora do telhado, a gente está prevendo aqui sobrecarga no telhado para manutenção. Então, se estiver ventando muito, a pessoa não vai subir no telhado para dar manutenção, né? Pensando dessa forma, entendeu? Então, provavelmente, quando a gente tiver uma ação ali, né, alguém ali no telhado e tal, que seria uma sobrecarga, não vai estar tendo vento. Então, a ideia é ponderar aí, né, os efeitos máximos, né? Porque não necessariamente vai estar acontecendo os dois ao mesmo tempo. Aqui a mesma coisa aqui para o vento, né? Então, a gente trabalha aqui, ó, nessa linha que seria o valor reduzido aqui do vento, já aplicando um coeficiente de ponderação nesse valor. Então, essa é a equação que a gente vai fazer combinação de ações, né? Aqui são esses coeficientes que nós vamos utilizar. Aqui a gente tem um somatório, mas na verdade, carga permanente é um tipo de carga permanente só que tem, que a gente acaba somando, né? Os efeitos aí do peso próprio, do forro, de outras ações que tiverem na estrutura. Então, basicamente, gama G vezes o FG. Então, aqui seria, então, a parcela de sobrecarga, FQ, né? As ações variáveis, aqui no caso, a ação variável que é principal, poderia ser sobrecarga, e aqui o restante das ações secundárias, que no caso de 3 carregamentos seria o vento, estaria aqui como ação secundária. Então, se a sobrecarga for principal, o vento vai ser secundário. Então, esses aqui são os fatores que a gente vai ter que olhar nas tabelas, o gama G, gama Q e o Φ0, ou Psi0. No exercício, eu volto, que aí fica mais fácil para vocês entenderem, porque às vezes só na fórmula aqui fica complicado. Então, a gente tem duas situações aqui, né? Essa aqui é a fórmula geral, e a gente tem uma situação específica. Ai, tem uma moto aqui na rua fazendo um barulhão. Tem uma situação específica no caso do vento ser a ação variável principal. A equação é a mesma equação anterior, só que aqui, quando o vento é ação principal, a gente pode reduzir um pouquinho mais ainda as cargas aí variáveis, né? Que é essa segunda parcela aqui da equação, né? Então, aqui a primeira parcela é carga permanente, é G, e a segunda parcela é carga variável, as cargas variáveis. Por quê, né? No caso, a gente está considerando aqui que a madeira, em relação aí ao vento, ela tem um comportamento melhor, né? Ela tem uma resistência maior aí em relação a cargas aí de curta duração. Então, ela tem uma resistência melhor do que outros materiais em relação aí ao vento, né? Cargas dinâmicas, vamos dizer assim, efeito sísmico também, etc. Então, por isso, ainda, mesmo com os coeficientes de redução, a gente ainda tem essa redução aqui de 25%, no caso aqui, se esse FQ for a ação do vento, né? Quando o vento é a ação variável principal. Então, a regrinha aqui para a gente fazer combinação de ações é essa que está destacada aqui nessas duas informações no final do slide. Ação permanente, ela vai ser sempre considerada, porque a ação permanente está lá, ela não sai da estrutura. A ação variável, elas são consideradas apenas se estiverem somando com a ação principal aqui, né? Com a ação variável principal. Então, por exemplo, numa situação que você tem carga permanente e tem um vento de sucção, imaginando que o vento de sucção é um efeito contrário aqui da carga permanente e da sobrecarga, né? Considerando a sobrecarga, vai estar uma força de cima para baixo, né? Vai estar agindo aí no sentido da gravidade, né? Que é o peso de alguém dando manutenção. A carga permanente também é uma força de cima para baixo. O vento de sucção vai ser uma força de baixo para cima, então ele está dando efeito contrário, ele está aliviando ali a força da estrutura. Então, nesse caso, o vento de sucção não entra na combinação, porque se ele entrar, ele vai estar sendo desfavorável, né? Ele vai estar agindo aí. Se ele entrar, ele vai estar sendo favorável, quer dizer, para a estrutura, né? Ele tá diminuindo a força que está agindo na estrutura, e a gente quer pegar o pior caso. Então, a gente sempre entra aqui nas parcelas aquilo que está somando para aumentar o valor aqui do esforço solicitante de cálculo. Ok? No exercício, a gente vai fazer um exercício com o vento de sucção para vocês entenderem.
Então, aqui só recapitulando, o levantamento de cargas que eu postei para vocês, né? Então, eu já postei aqui lá levantamento de carga permanente, levantamento de sobrecarga. Então, eu acho que até os valores, os mesmos valores que estão lá no slide, são esses valores que estão aparecendo aqui. E o vento eu ainda vou postar, ok? Mas a gente já consegue fazer exercício utilizando o vento. Então, imaginando que aquele exemplo de vento, eu nem sei se são os mesmos valores depois que eu postar, mas imaginando que a gente teve um vento de sobrepressão, né? No caso, sobrepressão é nesse sentido aqui, empurrando a estrutura, e sucção seria puxando. Tem esses valores aqui em cada nó. Então, o vento, ele age perpendicular à estrutura. Então, as forças estão nesse sentido aqui que eu representei. Então, esse aqui, se a pessoa quisesse jogar no F2 ou fazer o exemplo pelo método dos nós, método das seções, né, resolver lá pela teoria das estruturas 1, ela teria que decompor essa força aqui, né, na vertical e na horizontal. Até mesmo para jogar no F2, porque no F2 você não consegue jogar essa força aqui, ó, inclinada, igual ela está aqui. Você só coloca forças, né, no eixo Y vertical e no eixo X. Então, tem que tomar cuidado aqui quando for fazer o efeito do vento, porque ele é necessariamente aplicado aqui perpendicular à estrutura. A gente considera o vento agindo perpendicularmente à estrutura, que é o pior caso. Então, só para vocês entenderem. Então, aqui, como se a gente tivesse esses 3 carregamentos e a gente fosse aqui verificar essa estrutura. A gente verifica aqui, no caso, né, aqui tem uma estrutura de treliça. Só que a gente sabe que essa treliça é composta por várias barras. Então, a gente verifica, na verdade, cada um dos elementos dessa treliça, cada uma das barras e vê se passa ou não. Então, quando vocês jogarem isso aqui, calculando pelo F2 ou fazendo manualmente, vocês vão ver que umas barras vão dar tracionadas, as outras vão ser comprimidas, né? No caso aqui, as do banzo superior vão ser comprimidas, banzos inferior tracionadas, né? Os pendurais são normalmente tracionados, e nesse caso que as diagonais vão ser comprimidas. Nesse caso, né? Dependendo se inverter esse ângulo aqui, muda. Então, eu teria que verificar cada uma. Então, aqui, ó, esses valores de força ainda não seriam usados na combinação, né? Eu vou usar na combinação, por exemplo, os valores de cada barra, que eu vou pegar lá pelo F2 ou pelo cálculo que eu fiz manual. Então, isso aqui é o exemplo, tá? Eu vou dar uma pausinha aqui, não sei se alguém quer questionar alguma coisa. Como que tá aí? Antes da gente fazer o exercício. Tá tranquilo? Tá, né? Tem ninguém aí mais, né? Todo mundo. E aí, pessoal, dá um oi aí para mim. Vamos fazer. Pode presente. Ninguém quer. Tá tranquilo, né? A parte teórica ali não teve dúvida, não. Tá. Então, é aquele exemplo que eu mostrei ali, né? Um exemplo de uma tesoura. Então, aqui, ó, a gente já vai começar a entrar na parte de verificação, tá? Porque a gente. Ai, porque eu não tô conseguindo compartilhar aqui. Já vai calcular o SD, que seria o esforço solicitante de cálculo. Então, voltando aqui na nossa equação de verificação, que é essa aqui, ó, SD, né, menor ou igual a RD. Então, nós vamos agora, então, calcular o SD. Qual que é o esforço solicitante de cálculo? Nas próximas aulas, a gente vai ver como calcula a resistência. Então, esse aqui é o exemplo. Eu não sei se vocês querem copiar. Normalmente, algumas pessoas gostam de fazendo junto. Ou, né, se eu vou direto, depois vocês assistam a aula e refaz em casa. Não sei. Se alguém quiser até colocar. E não sei se alguém gosta de já aproveitar o horário da aula para fazer, né? Aí, tipo, né, já tem as anotações. Se quiser falar aí, se prefere assim.
porque senão eu vou só explicando e passando, mais ou menos igual foi a videoaula, só mostrando e passando, tá? Sem dar aí muito tempo para anotações. Juscelina, eu gosto de anotar rapidinho. Porque aí a gente aproveita, eu acho que vai dar tempo, entendeu? Já aproveita o horário da aula, né? Tipo assim, já vai te dando dúvida. Então, eu vou falar mais devagar, dar um tempo, tá bom? Para vocês anotarem. Então, aqui, ó, essa tesoura, se você quiser ir já, tipo, fazendo os desenhos e tal, essa tesoura é a mesma que a gente fez levantamento de cargas, tá? Então, tá mostrando aqui a tesoura. Essa barra que tá aqui, destacada aqui, né, tá mais de preto aqui, mais reforçada, é a barra que a gente vai verificar se qual que é o esforço solicitante de cálculo. Então, eu vou calcular o esforço solicitante de cálculo nessa barra aqui da tesoura, né? A barra aqui que está junto aqui do pendural, né? No nó central, utilizando aqui a norma. A gente vai considerar aqui, no caso, estado limite último, né? A combinação aqui normal, que foi aquela fórmula que eu apresentei para vocês. Então, o que acontece? Essa estrutura, ela tem 4 efeitos agindo nela. Então, é como se tivesse 4 treliças, que alguém foi lá no F2, né, e calculou cada uma dessas treliças no F2. Então, uma treliça para carga permanente, no caso que foi carga de grande variabilidade, outra com a carga acidental vertical, que é a sobrecarga, e considerou aqui a ação de 2 ventos, né? O vento de sobrepressão, que no caso ele tem sentido, o mesmo sentido de carga permanente, o mesmo sentido da sobrecarga, e vento de sucção, que está dando um efeito contrário. Então, como essa barra aqui é a barra do banzo inferior, e para carga gravitacional, né, de cima para baixo, essas barras aqui estariam tracionadas, as barras do banzo inferior, que são a linha. Então, esses valores aqui positivos quer dizer que é de tração. Agora, quando você tiver o efeito do vento de sucção, que vai estar puxando essa tesoura, ela vai estar sendo comprimida, a barra do banzo inferior. Então, vai ter o efeito aqui de menos 15. Então, essas são as 4 ações que estão agindo aqui na estrutura, tá? Nessa barra específica, né? Então, vai ter o efeito ali de tração, de carga permanente, de sobrecarga e de vento. E compressão por causa do vento de sucção. Aí eu vou deixar quem estiver anotando, copiar rapidinho, né? Às vezes anunciado nem precisa de colocar tantos detalhes, né? No caso, a chamada é calcular o esforço solicitante de cálculo. Aí é bom colocar, às vezes, só o desenho da tesoura, né? Porque aí facilita depois para vocês entenderem. E os valores que são importantes. Esse croquis aqui, na verdade, também nem precisaria. Isso aqui é só para mostrar, né? Carga permanente. Mostrar, né, que seria saindo do nó, tração, então o G, que é carga permanente, Q, que é sobrecarga, e o vento estaria saindo, o vento de sobrepressão estaria saindo do nó, e o W2, que é compressão, está entrando no nó. Igual vocês aprendem em resistência dos materiais, teoria das estruturas. Ok? Não sei se alguém tiver com dúvida, pode ir perguntando, alguma coisa assim. Até esqueci, quem que falou aí, porque eu esqueci de olhar quem estava falando na hora que tá anotando? Acho que tem mais gente, normalmente muitas pessoas acabam anotando o exemplo. Eu que tô anotando, eu terminei agora. Quem que é? Bruna. Ah, tá. Tem mais alguém? Acho que deve ter mais gente, né? Não sei. Pode, eu também estou anotando, mas eu já acabei aqui. Já?
Pode passar, então, se alguém estiver anotando ainda. Pode passar, né? Acho que pode, né? É tipo assim, pode apagar o quadro? Pode. Então, aqui, só para relembrar, né, as fórmulas que nós vamos usar, tá? Se for o caso, vocês nem precisariam de copiar essa fórmula, porque aqui eu pus só para lembrar, porque aqui, na hora de fazer o cálculo, eu já coloco ela do formato que nós vamos usar, tá bom? Então, eu estou chamando de N, como é força de tração ou força de compressão, é força normal. Então, estou chamando de N. Então, a gente vai ter que fazer 3 combinações nesse exemplo. A quantidade de combinações que você vai fazer é a quantidade de cargas variáveis que você tem. Então, só voltar aqui rapidinho. Aqui, o primeiro NG é carga permanente. Então, certo. Então, o restante vai ser carga variável, né? Tirou a carga permanente, o restante é variável. A não ser que você tenha 2 tipos de carga permanente. Mas, excluindo as cargas permanentes, o restante vai ser carga variável. Então, sobrecarga e 2 ventos. Então, nós temos 3 tipos de carga variável. Então, nós vamos ter que fazer 3 combinações de ações. Ok? Uma para cada carga variável sendo principal. Então, nós vamos fazer a primeira, a sobrecarga como principal, que é a ação variável vertical, que é o valor de 8 kN de tração. Então, aqui eu já peguei essa equação aqui, tá? Equação geral, e já mudei algumas coisas. O F, que é a força, eu só mudei para N, porque é de força normal. Então, eu estou chamando de NSD, esforço solicitante, né? O S de solicitante, o D de cálculo. 1, porque é a combinação que eu falei aqui, combinação 1. Então, vai ficar gama G vezes NGK, né? Então, aqui só tem uma carga, então eu já tirei o somatório fora, mais gama Q vezes o NQK, que é a carga de sobrecarga. Então, seguindo o formato aqui da equação, fizeram, o vento vai ser variável secundária, vai ser ação secundária. Fizeram vezes NW1. Então, também aqui não vai ter somatório também, porque sobrou só o vento. Então, apareceria um somatório aqui se eu tivesse mais ações. Por que sobrou só o vento? Tem o vento de sucção ainda, mas é aquela regrinha que eu falei no início. Se eu colocar o vento de sucção aqui, eu vou estar diminuindo esse valor, porque ele tem um efeito contrário. Então, ele não vai entrar aqui, porque se ele entrar, ele vai reduzir o meu NSD, vai dar um valor menor do que esse que foi calculado. Agora, a gente tem que saber aonde que pega esses coeficientes. Eu esqueci de colocar. Eu vou colocar aqui de uma vez, tá? Porque agora que eu tô vendo que aqui nem sei, deixa eu ver se eu coloco, se aqui eu falei alguma coisa. Ah, aqui eu falei, né? Mas eu vou colocar ali na resolução, deixa eu colocar, acho que se eu compartilhar a tela aqui, porque aí eu posso sair que não vai dar problema. Compartilhando. Perdi aqui. Então, aqui, ó, tabela 3, 4 e 5 da norma. Então, eu vou abrir a norma aqui também. Acho que não está aberta, não. Vou abrir a norma aqui, porque eu vou mostrando os dois, tá? Deixa eu deixar aqui na resolução, porque quem estiver anotando já vai copiando aqui para. Ai, se o negócio parar de travar aqui. Aí foi. Então, gama G. Ver se eu consigo colocar uma observação aqui. Oi, Celina, essa é a parte que tá no C2 e a gente tava no C1. Ó. Deixa eu voltar. Peraí, pulei muito. Mas esse aqui. Então, a tabela é o gama G. Deixa eu ver se eu consigo copiar ele aqui. Consigo.
Tabela 3, 4 e 5 da norma. Então, deixa eu abrir aqui para vocês de uma vez. Vou aumentar um pouquinho aqui. Ó. Tabela 3, vamos buscar aqui, né, a tabela 3. Vocês vão ver que no final tem uma delas que a gente nem usa, porque aqui, então a gente tem ação permanente de pequena variabilidade, né, ações permanentes de pequena variabilidade, a tabela 3. Só que a nossa ação é o quê? A ação permanente. De grande variabilidade. Grande variabilidade. Então, a gente vai olhar a tabela 4. A tabela 5, na verdade, a gente nem vai usar, porque são ações aqui permanentes indiretas, né? Seria ali efeito de temperatura, alguma situação assim, de algo que causaria um dano permanente ali na estrutura, recalque, empuxo, uma situação mais específica. Então, nós vamos trabalhar só com a tabela 3 e tabela 4. Então, a nossa aqui é a tabela 4. No caso, deixa eu até desmarcar isso aqui. Nesse caso aqui, a ação variável, ela é... Olha, eu fechei o... Ah, não, tá aqui. A ação variável, que é o gama Q, que é a nossa ação, o NQ, que é sobrecarga, ele tem o mesmo sinal da ação permanente. Então, nesse caso, ele é considerado desfavorável para a estrutura, né? Está aumentando. Então, aqui, quando a gente for olhar essa coluna de favorável, esse caso, a ação variável principal tiver um sinal contrário da ação permanente. Vai acontecer isso na hora que a gente estiver fazendo para o vento de sucção. Mas nesse caso aqui, o efeito é desfavorável. Então, o coeficiente aqui, gama G, deixa eu colocar uma amarelinha aqui, porque... Então, a gente tem um efeito desfavorável, é combinação normal, né? Porque eu defini isso no enunciado, mas nós aqui vamos trabalhar sempre com combinação normal, porque a combinação normal, ela sempre tem que ser verificada. As outras, né, especiais aqui, ou desconstrução, excepcionais, que é aquele caso lá que eu comentei com vocês, é só em situações específicas que o projeto exige que você faça esse tipo de verificação. Mas o normal sempre vai ter que ser feito, tá? Celina. Oi. Eu fiquei com uma dúvida com relação ao efeito do vento. Eu lembro que quando a gente fez estruturas metálicas, eu não sei se eu estou lembrando certo, a gente olhava qual dos dois tipos de ventos que tinha o mesmo sinal da ação permanente, para poder saber qual que usar. É isso mesmo que tem que fazer aí? É como se fosse esse raciocínio, mas na verdade a gente vai fazer para os dois ventos. O vento vai entrar. Só que nesse caso aqui, o vento de sucção, mas vai entrar na combinação dele. Entendi, mas é porque aí, tipo assim, você não colocou o vento de sucção porque ele tá com sinal contrário da ação permanente, não é? Só que na verdade que o vento de sucção não entrou aqui, porque na verdade ele está ao contrário da ação variável principal. Ah, então tem que olhar a ação variável. Ação variável, Então, ele tem que sempre somar, porque a ação permanente, ela sempre existe. Então, mesmo quando você tiver um vento de sucção, a carga de peso próprio está lá. Então, aí, ela vai anular, o vento de sucção vai anular um pouquinho, vai anular o efeito do peso próprio. Pode ser até que ele anule a zero e resulte uma força de sucção na treliça. Aí, ele tem que entrar. Mas aqui, que eu estou somando sobrecarga... Tipo assim, eu não vou colocar o vento de sucção, porque senão é como se eu estivesse diminuindo a minha sobrecarga. Entendi. Então é isso. É eu que tô lembrando, que eu estava lembrando, então, meio errado. É isso mesmo, é mais ou menos o que você falou, só que no caso eu vou olhar a ação variável principal. Entendi. Né? Se estiver no mesmo sentido, aí ela entra. Ok? Então, aqui eu olhei o gama G 1.4, né? Porque é combinação normal e o efeito é desfavorável, né? Vai estar aumentando 1.4. Agora tem o coeficiente o gama Q. Se não me engano, acho que é a tabela 6. Deixa eu colocar aqui. Gama Q. Só mudar aqui. Tabela 6.
Vou colocar aqui embaixo, vai ficar melhor. Tirar aqui NBR 7190, porque a gente só tem uma norma mesmo. Gama Q, tabela 6. Tabela 6, tá? Ações variáveis. Então, a gente tem aqui, então, na verdade, o que vai acontecer nessa tabela 6? Nós estamos fazendo sempre combinações normais, então é a primeira linha aqui. Os outros casos a gente não vai fazer aqui ao longo do curso. Então, combinações normais. E a gente também não faz, assim, dos semestres anteriores, nunca aconteceu também de fazer um exercício com efeito de temperatura. Então, o gama Q, ele vai ser constante aqui, igual 1.4. Em todos os exercícios que vocês fizerem, o gama Q é 1.4. Então, quem quiser já decorar esse valor e tal, ou pôr uma observação que ele não vai mudar, né? Na condição aqui de combinação normal, ok? E das ações variáveis aqui, de um modo geral, ele vai ser sempre 1.4, que é esse valor aqui, tá? Então, aqui eu substituí, né? NGK eu pus o 5 kN, o gama Q, vezes a ação principal, que é sobrecarga, que é 8 kN, e agora tem a ação que foi reduzida, a ação secundária, que vai ser o vento de sobrepressão. Então, nós temos que olhar esse coeficiente aqui, ó, φ0. Eu já pus um W aqui na fórmula, porque esse coeficiente está associado ao vento, ele está multiplicando a força de vento. Porque, às vezes, alguns alunos confundem, porque pensa aqui, ó, sobrecarga como ação variável principal. Aí vai lá na tabela que tem o coeficiente Psi0 e olha para a sobrecarga. Mas não, ele está multiplicando aqui o valor da força do vento. Então, eu tenho que olhar o Psi0 para o vento. Vou colocar aqui também. Então, aqui é o... Não sei se é... Não, peraí. Ah, isso aqui não coloca... Deixa eu ver se eu mudo aqui a letrinha já para ficar certo. Quero esse aqui maiúsculo. Psi 0. Tabela, acho que é tabela 2. Eu nem lembro mais se é 1 ou 2. Deixa eu voltar aqui. Tabela 2, ok? Fatores de combinação e utilização. Então, nós temos 3 colunas aqui nessa tabela 2. Nós vamos trabalhar, por enquanto, só com a primeira coluna. Os outros, às vezes, a gente usa ali combinação de utilização, na parte de verificação de peças comprimidas também, no caso de peças esbeltas, a gente trabalha com as outras colunas, mas, por enquanto, só essa primeira coluna aqui. Então, qual que é o Psi que nós vamos olhar? É relacionado a qual ação variável? Quem lembra aí? Pode falar aí. É sobrecarga? Sob pressão. Vento, né? Vento sob pressão. Então, aqui no caso, ó, ações, estruturas, variações de temperatura, pressão dinâmica do vento, cargas acidentais nos edifícios, que é sobrecarga, né? Cargas móveis. Então, o nosso caso aqui de vento é esse aqui, ó, pressão dinâmica do vento. Ok? Então, sempre que é vento, vai ser essa linha aqui. Então, o valor dele é 0,5. Ok? Então, aqui, 0,5, tá? Vezes o valor da ação do vento de sobrepressão, que é 12. Passar, acho que deu para quem estava anotando, deu para copiar, né? Da NBR 7190, só para saber aqui de onde que está vindo, né? Que é da norma. Vou passar, então, para a combinação 2, que vai ser vento de sobrepressão como ação variável principal. Aí, eu vou repetir aqui só para
fica mais fácil para acompanhar, mas serão as mesmas tabelas que nós vamos consultar novamente, ok? Então, só que agora o vento de sobrepressão é a ação variável principal. Então, aqui, o gama G da carga permanente vai continuar o mesmo, porque o vento de sobrepressão, ele também está somando com a carga permanente. Então, o efeito desfavorável vai ser 1,3. Lembrar que no caso da combinação do vento, olha, vento como ação variável principal, tem 0,75. Às vezes, a gente esquece disso. Então, isso aqui tem que ficar atento, porque é bem... de vez em quando, sem querer, a gente esquece. Então, lembrar, sempre que for vento, vai aparecer esse 0,75. O coeficiente γQ, eu já havia comentado no outro slide, vamos reforçar aqui, né? Ele vai ser constante, ele vai ser 1,4, porque continua a combinação normal e o efeito lá é ações variáveis lá, de um modo geral, né? Então, continua. Então, vai mudar aqui, é o N agora aqui, que vai ser o valor do vento, né? 1,4 vezes 0,75, que é o da fórmula, vezes 12, que é a força do vento de sobrepressão. Então, vamos agora para a parcela do efeito secundário, que é o φ0. Nesse caso, o meu efeito secundário é a sobrecarga, porque o vento é a ação variável principal, que está aqui, e o φ0 vai estar multiplicando a sobrecarga. Então, agora a gente tem uma questão aqui. Então, a gente vai olhar esse φ0 na tabela 2 da norma. Então, vamos já tá aqui de uma vez. Sobrecargas são aqui, então, as cargas acidentais dos edifícios. Aí nós temos aqui algumas condições, né? Se for aqui estrutura para biblioteca, arquivos, oficinas, garagens, às vezes uma viga de uma estrutura, um pilar dessa estrutura, você trabalharia com esse coeficiente. Agora, mesmo se for um telhado de uma dessas estruturas, você não vai pegar aqui, porque o telhado ele não vai estar recebendo as ações variáveis que são dessa estrutura, né? Aqui seria situações, às vezes, de uma viga que está recebendo piso, né? Ou de um pilar mesmo que está recebendo a estrutura, porque o telhado só está recebendo, a treliça de cobertura só está recebendo o telhado. Então, o que a gente considera? Como o nosso caso é uma treliça, no enunciado não falou, mas, pelo formato dela, isso aqui é uma treliça de cobertura, né? A gente imagina. Então, ela é uma estrutura que ela não... Um local onde não há predominância de pesos e equipamentos aqui e elevada concentração de pessoas, ok? Então, isso que a gente vai considerar aqui para essa tesoura. Então, vou ter que colocar, então, esse comentário lá no slide, não tem não? Vou colocar. É uma treliça de cobertura... Um local em que não há predominância de pesos, de equipamentos fixos, nem elevadas... Copiar igual está na norma. Nem de elevadas concentrações de pessoas. A mesma coisa, nem de... Então, aqui, a gente considerou isso aqui. Então, sempre que for uma treliça desse formato, vocês vão considerar esse raciocínio aqui também, tá? Então, o nosso coeficiente aqui, então, vai ser o 0,4. Ficar atento que, às vezes, mesmo locais onde há elevada concentração de pessoas, né, a estrutura está recebendo uma carga devido à elevada concentração de pessoas, no caso da sobrecarga, tem os casos específicos aqui de biblioteca, arquivos, oficinas, garagens, que tem um item só para eles. Então, por isso, então, a gente entrou com o coeficiente 0,4, que é a da sobrecarga, né, porque não há elevada concentração de pessoas. E o valor aqui da força é 8 kN. Aí, fazendo as contas, deu 24,08 kN.
deixar aqui só para quem está copiando. Não sei se está dando para enxergar, né? Porque eu não pus no formato de apresentação. Considera-se um local centralizar aqui, fica mais bonitinho. Pode passar? Peraí, rapidinho. Tô anotando aqui, né? Tá. Tá cedo também, acho que vai terminar num horário bom. Pode passar. Então tá, vou passar. Então agora é a última combinação, seria o vento de sucção como ação variável principal. Deixa eu copiar isso aqui para lá de uma vez. Aqui. Tem que achar um espacinho aqui para eu colocar ele aqui. Então, as tabelas, vou colocar aqui só para deixar mesmo, mas são as mesmas, então, isso aqui já é a resposta. Então, vento de sucção como ação variável principal. Carga permanente continua, mas o que vai acontecer agora? O vento de sucção, ele tem um efeito favorável para a carga permanente, porque ele está diminuindo a força, então ele está sendo como se ele fosse ali favorável para a estrutura, ele está aliviando a força da carga permanente. Então, se a gente olhar na tabela 3 no caso, cadê ela? Aqui. Não, é a 4, né? Que é a ação de grande variabilidade. Para efeito favorável, né? Efeito favorável, então, é que está em sentido contrário à carga permanente. Ele seria 0,9. Coeficiente gama G. Então, vou só marcar aqui, porque aí na gravação fica direitinho. Então, a gente vai entrar agora com o coeficiente gama G igual a 0,9, porque o efeito do vento de sucção, ele está agindo favoravelmente para a estrutura, ele está contrário à carga permanente. Então, 0,9, o valor da carga permanente é 5. O gama Q é o constante que eu já falei, né, reforçando, ele é 1,4. 0,75, não podemos esquecer dele, que é o vento. Independente se o vento é de sucção ou de sobrepressão, ele é vento. Então, tem que lembrar do 0,75. Nesse caso, o vento de sucção é a ação variável principal. Então, não vai ter efeito secundário, porque todos os outros efeitos secundários, que poderia ser sobrecarga ou poderia ser vento de sobrepressão, vai estar diminuindo o efeito do vento de sucção. E a gente quer considerar o vento de sucção ao máximo. Então, os outros não entram, aqui só entra vento de sucção, porque eu quero ver qual que é o efeito do vento de sucção como ação principal. Como se eu estivesse considerando ele aí no máximo. Então, com esses valores, né, e o coeficiente aqui que a gente usou, o que acontece? O efeito, nesse caso desse exemplo, o efeito do vento de sucção foi realmente um efeito elevado e ele anulou todo o peso próprio da estrutura. E no final sobrou para aquela barra da treliça, aquela barra do banzo inferior, sobrou uma força de compressão. Então, a resposta desse exercício, né, qual que é o esforço solicitante de cálculo? Na verdade, essa barra é uma barra que vai estar trabalhando hora tracionada, quando você tiver, né, o efeito de carga permanente, sobrecarga e vento de sobrepressão, mas quando tiver o efeito do vento de sucção, ela vai estar trabalhando comprimida, porque ela vai ter uma inversão de esforços, né? O vento de sucção vai anular toda a carga permanente e vai dar um efeito ali de puxando a estrutura, e dessa forma vai ficar tracionado na parte de baixo. Então, se eu fosse verificar essa barra, eu tenho que verificar ela se ela resiste para tração, se ela vai passar
na verificação de tração, que a gente vai aprender ainda, e depois tem que verificar se ela vai passar também para verificação de compressão, porque ela pode estar trabalhando hora tracionada ou hora comprimida. Então, essa aqui que é a resposta, tá? Vou deixar aqui projetado, porque fica... Ai, fiz errado. Esse aqui. Deixa assim mesmo, tô conseguindo... Eu queria subir a tela aqui, não tá dando certo, não. Deixa assim. Então, aqui, né, então, esse aqui que está destacado aqui é a resposta final aqui do exemplo. Ok? Então, a gente tem o máximo de tração, né? Então, o máximo de tração, eu comparei os dois valores anteriores, né? Os dois valores anteriores, a combinação 1 e a combinação 2, deu valores positivos de tração. Aí, eu observo qual que é o maior valor e adoto como esforço solicitante de tração. Combinação 3 deu compressão, então, eu pego o valor dela, né? Só deu um esforço de compressão, é esse valor aí que é o máximo. Se tivesse dado 3 valores de tração, eu pegaria o máximo dos 3 como esforço solicitante de cálculo. E aí saberia que essa barra só trabalha tracionada. Porque às vezes poderia ser um valor de vento de sucção aqui, que ele não seria suficiente para anular a força de compressão, a força de tração devido à carga permanente. E aí, e mesmo assim, ainda sobrasse um pouquinho de tração. Né? Claro que isso aqui é um exercício que ele é didático, né? Então, assim, então os valores já foram colocados aqui para dar a situação aqui, né? De 2 esforços. Vamos pensar assim. Beleza? Eu queria... ficar atento a essas questões aí de vento de sucção, vento de sobrepressão, como que faz a combinação, porque quando a gente... Eu pretendo ver se eu consigo colocar pelo menos uma parte do trabalho, então provavelmente na semana que vem, ou semana que vem é a nossa apresentação, né? Talvez na outra, ou eu já deixo postado, a gente tira dúvida na semana que vem, que eu acho que a aula não vai tomar todo o tempo da aula na apresentação. Para a gente, antes de encerrar, antes do recesso, né, nós temos aula até dia 16 de dezembro, que é a última semana de aula. Como assim, né? Esse recesso, esse encerramento em dezembro não vai ser encerramento, aí no caso não tem prova, né? Tipo assim, a gente que está desenvolvendo o cronograma, que eu fiz o cronograma das aulas, né? Então, estou querendo aproveitar essas últimas semanas aí de dezembro, talvez a última, para apresentar já uma parte do projeto que vale 75 pontos. Aí, por exemplo, a gente já tem 2 cálculos já para serem feitos, né? Levantamento de cargas e falta o vento, que eu vou ensinar ainda, e essa parte de combinação de ações. E aí eu vou ver se pelo menos a gente consegue fazer a parte de ligações, né? Que é calcular aí ligação parafusada, pregada, os entalhes, né? Que são aqueles cortes que a gente faz para encaixar uma peça na outra, uma peça de madeira na outra, até esse ano ainda, tá? E eu falei, né, que a gente poderia fazer o trabalho aí entregando partes, né, para não acumular, então vou ver se a gente consegue fazer isso ainda para esse dezembro, tá bom? Ô, Juscelina, e aí você vai deixar alguma coisa para a gente fazer nesse recesso? Não, aí eu pensei em deixar só videoaula, que seria a parte de... Não, na verdade, eu vou deixar, minto, vou deixar já uma parte que, tipo assim, o trabalho todo e as partes que vocês podem já adiantar no recesso. Só que aí uma parte da matéria, não vai dar tempo de eu dar ela em sala, eu iria pôr videoaula e deixar. E quem quisesse já assistir e adiantar a parte que ele tem que calcular dessa matéria, poderia. Ah, sim, é bom, porque dá para aproveitar, né? Isso, E eu até estava terminando o cronograma aqui, mas eu não consegui fechar ele todo, porque essas aulas, nunca que você consegue
a disciplina é 72 horas aula, né? Você tem que conseguir encaixar as aulas todas. E não dá nas semanas que, tipo assim, de aula que tem que não engue, porque eles põem o mínimo de aula, né? Que é 100 dias letivo, fica faltando aula. Aí eu vou ter que, tipo, na aula assíncrona, tem aula que eu tô considerando que a gente tá dando 4 horários de aula para conseguir fechar a carga horária. Aí, como eu tô colocando, às vezes, uns vídeos com conteúdo maior, né? Como se eu gastasse 2 aulas para dar aquele conteúdo. Deixa eu ver se eu consigo. Ah, eu estou projetando na tela com vocês, né? Vocês estão vendo, não estão? Eu cancelei. Sim. Eu tinha colocado aqui mais ou menos já. É semana que vem a apresentação, né? Acho que ninguém tem. Não sei se alguém ainda tem dúvidas. Eu tirei do negócio. Vocês tinham terminado de copiar? Esqueci que tem gente anotando. Ô, Juscelino, mas Deu para copiar. Deu, né? Tá. também já acabei. Ah, beleza, então. Aqui eu estava fazendo aqui já para definir essas datas. Aí, ó, dezembro seria a aula de 16, é a última semana, quarta-feira, apresentação de trabalhos, talvez uns 4 ou 5 grupos aqui. Provavelmente, igual essa aula aqui que está na videoaula, por exemplo, e talvez até essa aqui ó, de ligações, talvez não desse para apresentar, porque, tipo assim, ia ficar muito em cima para, né, vocês prepararem, tipo, uma semana só. Então, talvez a gente fosse só até aqui, ó, combinações de ações, vento, que eu vou postar, tá? A gente faz atividade avaliativa, e aí vocês fariam, tipo assim, já apresentariam alguns grupos dessa primeira parte, né? Fazer o levantamento de cargas, e a parte de combinação de ações. Eu acho que aqui ficaria bom. Né? E a gente pode deixar isso aqui para vocês fazerem no recesso. Vou olhar direitinho, porque de repente, porque talvez para não ficar muito em cima. Vou ver aqui direitinho. Juscelina, você vai postar o restante dos slides? Porque eu estava olhando lá, só tem até a aula 4. Peraí, deixa eu ver aqui o que tem aqui. Ah, mas é porque você está falando dos da videoaula que vocês querem que posta? Não, esses slides que você está usando, igual esse da aula 7, por exemplo, ele não está lá ainda. O último que está lá é a aula 4, os slides. Ah, tá, peraí. Deixa eu ver os arquivos aqui. Deixa eu colocar de uma vez aqui, então. Ações estruturais. Esse aqui foi da aula passada, né? Ações estruturais, carga permanente. Então, vou colocar o de hoje. Deixa eu salvar um PDF aqui. Eu tentei que salvar. Deixa eu ver que nome que eu dei para combinação de ações aqui. Eu acho que é 6. 6. E tem o 5, na verdade, porque o 5 é da videoaula. Se tem ele aqui. Peguei ele aqui em algum lugar. Bagunça aqui. Acho que na verdade tá como 7, mas ele é o 6. Tá enumerado errado. Então tá faltando o 5 e o 6. Espera aí, deixa eu colocar aqui para uma vez. Ó, Teams aqui.
Nossa Senhora, haja pasta. 5 e 6. Eu tenho que postar o cronograma aqui, mas eu não terminei, não fechei, não consegui fechar ainda as aulas. Mas não foi, não. Carregando. Ó. Beleza, acho que foi isso. Vou até tentar baixar de uma vez já. Aí agora tô em dia. Aí semana que vem vai ser a apresentação, né, dos trabalhos e também eu acho que talvez dê tempo de fazer. Parar de compartilhar aqui. Tirar dúvida, alguma coisa. Tirar dúvida, às vezes, até desses que eu postei. Porque aí agora eu vou postar, então, o vídeo de levantamento de cargas devido ao vento, tá? Então, aproveitar semana que vem, a aula de semana que vem online para tirar dúvida. Porque o tempo máximo de apresentação é 2 minutos, né? Então, tem 30 alunos na turma, então, tipo assim, a gente vai usar uns 60 minutos da aula. E talvez nem todo mundo fale os 30 minutos, e eu nem sei se vai estar todo mundo aqui nessa aula. Aí pode ser que dê um tempo menor, né? Então, no máximo seria aí uns, né, uma hora e pouquinho. Aí o restante a gente aproveita para tirar dúvida dessas matérias. Então, assim, vão vendo os vídeos, tá? Eu nem esqueci até de olhar como é que tá lá as visualizações. E aproveitem para tirar dúvida, para não acumular para depois, tá? Tentem refazer o exercício, ok? Aí, basicamente, assim, para a aula de hoje, planejei isso, né? Eu falo muito nas aulas, então, assim, quando eu uso o horário todo, eu acho que fica muito cansativo, porque a gente acaba interagindo pouco aí. Então, terminou um pouco mais cedo, mas aí semana que vem eu vou deixar vocês falarem bastante, tá? Então tá, pessoal. Eu vou continuar aqui até o finalizar, tipo assim, só dar horário de 4h20, vou só finalizar aqui, encerrar a gravação, mas vou ficar aqui na sala. Se for o caso, se alguém, sei lá, tá refazendo exercício, ou tá olhando outra coisa da matéria aí, quiser tirar dúvida, pode me chamar, tá bom? Então, até mais para vocês, boa tarde, mas aí eu continuo aqui se alguém precisar.